Shalom, shalom. Boa tarde. Sou missionária Geni de Jesus. Quero agradecer mais uma vez os pastores. É uma honra estar aqui trazendo essa porção das Escrituras e que Pastor Rony, Pastora Fabiana moram no meu coração eternamente. E a chave dessa canção aí é a palavra, duas palavras: alegria e eternidade. Porque não tem como nós ficarmos de outra maneira quando a gente conhece, sabe que nosso Pai é um Deus eterno e que ele se move na eternidade. E quando sabemos disso, nós também nos movemos na eternidade, porque estamos com ele e o reino de Deus é eterno. Então, vocês que estão aqui ao vivo, online, e aqueles que vão entrar mais tarde pelo YouTube, eu quero já proclamar uma unção de alegria. Pai, em nome de Yeshua, essa unção de alegria que ela traz força, que ela traz renovo, Pai, e que não é por força nem por violência, mas é a unção que despedaça o jugo. Aleluia. E todo jugo eu declaro quebrado e destruído, Pai. E forças serão renovadas, o vigor será renovado. Meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada, Pai, porque a tua palavra ela é viva e a tua palavra ela é eficaz. A tua palavra não está morta. A tua palavra não vem e volta. É, ela falha. Não, 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 não. A sua palavra é imutável. Também é outro atributo, porque a palavra é eterna e a palavra é imutável, ela não falha, ela não muda e ela é eficaz, eficiente e ela atinge o propósito sempre, a palavra de Deus. E a palavra é eterna, Deus é eterno, Jesus é eterno, o Espírito Santo é eterno, nós somos eternos. Eu tenho uma boa notícia para você, mais uma faceta da nossa identidade. Lá em Isaías ele vai revelar que qual é o nome dele? O nome dele é Maravilhoso Conselheiro. Eu até hoje não sei se essas duas palavras estão juntas ou separadas. Eu não vejo vírgula, mas não faz mal, né? Porque ele é maravilhoso e ele é conselheiro. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Deus forte, mas também é o Pai da eternidade. Se você é filha dele, você é filho dele. Eu sou filha dele. Eu sou filha da eternidade. Aleluia! Pega essa chave aí. Você é eterno. Por isso, a Bíblia toda, do princípio ao fim, vai falar sobre eternidade. Vai falar sobre o eterno. E o que que... Eu quero começar com Isaías 40, 28. Por isso que quando eu estava preparando essa palavra, porque eu ia trazer outra, mas quando eu já estava com outra fresquinha dentro de mim, e eu pensava que era para cá, mas aí o Senhor, eu perguntei, essa é palavra para mim ou é para esse pessoal? Não, fala sobre a eternidade. E eu já vinha também estudando um pouquinho. Aí eu fala sobre a eternidade. Aí eu comecei, ele me trouxe essa canção, eu já comecei a me alegrar em casa, em casa, em casa, o tempo todo. Sugiro a vocês botarem canções de louvor alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E ele nos cerca com alegres cânticos de livramento, porque sabemos que o louvor, ele dá livramento e afasta o mal. Sabemos disso. Deus é tremendo. Meu Deus é tremendo. Alegria, alegria, porque sabemos que o mundo, as pessoas, eu que moro em Copacabana, eu digo que eu entendo assim, né, que e algumas amigas que moram aqui, que é o único bairro turístico mundial. Todo mundo quer vir para Copacabana, mesmo com os problemas que ela tem.
Eles querem vir, Copacabana. E aqui tem muito idoso. E eu vejo, assim, uma boa parte, só no olhar. Pode estar bonita, arrumada, nos trinques, até pele toda lá, né? Bonitona ou bonitão, mas uma tristeza no olhar que revela a alma, como a alma está, né? A alma triste. Não sei por que, não parei para conversar, mas isso me faz pensar, né? Então, glória a Deus por isso, pelas nossas vidas, que nós temos um Deus que quando a gente não estamos livres de ficar tristes, mas nós não podemos ficar neste lugar, né? Porque a tristeza vai nos levar a lugares que a gente vai ficar desanimado, vai ficar em depressão, porque uma coisa vai puxando a outra. E vai vir o medo, várias coisas vão acontecer. Então, eu digo que eu era desde a infância, muito triste. E quando eu conheci a alegria do Senhor, meu Deus, eu nunca mais quis saber da tristeza. Quando acontece, nós somos humanos, né? Deu acordar triste por algum motivo, sem motivo, né? Sem razão, deitei bem. Aí, de repente, não sei se é hormonal, também não quero nem saber. Eu só sei que eu começo aquele lugar triste, triste, triste. Peraí, aí eu paro. Já vou me afundando, né? Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Isso não é de Deus, não. Não é de Deus, eu não quero. Eu boto para correr, me ajuda, Senhor, aqui. Deixa eu botar um louvor, deixa eu dançar, deixa eu me arrumar, deixa eu passar um batom aqui. Ei, pode ir para fora aqui. Toda tristeza, meu Deus. E aí eu quero trazer Isaías 40, 28, né, que tem a ver com essa música, para começar. E eu quero dizer para vocês que essa palavra aqui. Bom, deixa eu começar a ler. Só esse versículo ele tem tantas chaves tremendas, tantos códigos. Ele fala assim: Você não sabe? Olha que coisa linda, ele quer que a gente saiba. Ei! Ele parece que está despertando, né? A gente, sacudindo assim: Você não sabe? Você nunca ouviu que o eterno Deus. Então tá, vamos agora por partes. Vou ler tudo, depois volto para partes. O Senhor, o Criador, três revelações das facetas de Deus aqui neste versículo, um pedacinho aqui. O Criador dos confins, dos fins da terra, não se cansa nem se afadiga. Não há esquadrinhação no seu entendimento. Então vamos lá. O eterno Deus. Essa palavra eterno é Olam, no hebraico. Olam. Então, quando ele fala eterno Deus, El Olam, porque Deus El. Ou Elohim. Parece muito mais Elohim, que aponta para as três pessoas, né, da Trindade. Elohim. Toda vez que aparece Deus, normalmente significa isso, tá? É El. E o plural é Elohim. Então, Olá. É até difícil de falar. Olá. Achei tão bonito. Olá. Pode dar o nome de alguém de Olá. Até um animalzinho, para você nunca mais se lembrar. Ó, um pássaro. Você é eterno, Deus é eterno. Acho bonito isso. Aí ele diz: Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, essa palavra Senhor é com letra maiúscula, e ela significa Jeová. Toda vez que aparece o Senhor com letra maiúscula é Jeová, que significa o quê? Também o eterno. Mas tem mais a ver com existente, o existente. Porque tem a ver, ele vem do verbo ser, tá? O existente. Então, ele é um Deus que sempre existiu. Ele é autoexistente. Alguém criou Deus? Alguém gerou Deus? Ninguém gerou Deus. Ele é autoexistente. Sempre existiu. Sempre existiu. E sempre existirá. Eterno. É tremendo. A gente precisa muito saber disso, ter isso na mente da gente, né? Que a gente fala Deus é eterno, mas não para pensar. E eu gosto muito de pensar nessas coisas. E ele continua falando. Esse nome Jeová, para os judeus,
é um nome tão sagrado que ele não pronuncia. Eles não pronunciam em vão. E nos textos sagrados, o nome era escrito sem as vogais, tá? Então ele ficou como Yahweh. No hebraico, vou trazer para o português, né? YHWH, que é o tetagrama, tá? Aí ele continua: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga, o Criador. Essa palavra Criador, todo mundo sabe, né? Vem lá do Gênesis. Ele vai lá no início e falou como quando Deus criou o mundo. Essa palavra é bara, Criador é bara, é criar, moldar, formar, é o poder criativo de Deus. E é bom também quando você quer usar na sua oração, ou na sua proclamação, para criar alguma coisa, aqui é o poder criativo, como lá no Gênesis, ele criou, né? Do nada ali, a terra era sem forma, ele disse, vai, haja luz, houve luz. Então ele cria. É o poder criativo através da palavra de Deus. Olha que tremendo. Mas o que é eternidade? Né? A gente sabe, mas eu fui lá, no dicionário normal, e até lá eles dizem que é um atributo. Para nós, a gente sabe que aqui a gente está falando do atributo de Deus, né? É uma qualidade do que não tem início nem fim. Não tem início nem fim. Olha que tremendo. É uma duração que não tem começo nem fim, que prescinde de qualquer determinação cronológica. Na Bíblia, representa um estado atemporal, onde passado, presente e futuro coexistem. É muito legal, porque para Deus, a mente dele, um dia é como 1000 anos. É tremendo. A nossa mente, lógico, é limitada e humana, ele nos criou assim, né? Não alcança muito. Mas conforme a gente vai estudando e vai conhecendo, né? Conhecendo as facetas de Deus, a gente, pela fé, a fé vai gerando fé em nós, a gente vai ouvindo e a gente vai crendo. E aí vai aumentando a nossa limitação. Eternidade, para a Bíblia, não é simplesmente uma extensão infinita do tempo, mas é uma existência que transcende o tempo. Então, para Deus não há passado, não há presente, não há futuro, para Ele tudo é uma coisa só, né? Deus transcende o tempo, Ele abrange o tempo. Eu posso até dizer que Ele é o tempo. Vamos dizer assim, né? Não está escrito, mas Ele existe agora, Ele existe no presente, Ele existia nos tempos de Abraão, não é? Ele existia no tempo da criação do mundo, sempre existiu, sempre, sempre existiu. E no momento da vinda de Cristo, Deus está lá, vai estar lá quando ele voltar. E ele vivencia todos os eventos junto, tudo ao mesmo tempo. É a onipresença, né, dele, e a onipotência, o poder dele. Ele vê tudo ao mesmo tempo, ele vê a eternidade no piscar de olhos, né? Ele é eterno. Um dia é como 1000 anos que passou, já falei isso. Então, para Deus, o depois é o mesmo que o antes, né? O fim é o mesmo que o começo, ele vê tudo de uma só vez. Deus sempre existiu e sempre existirá. Ninguém criou Deus. Ele não foi criado por ninguém. Vamos lá em Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e o sublime. Aqui, olha só, ele está trazendo outra revelação. O alto é o Altíssimo, El Elyon aqui. Ele se revelando. E o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Que tremendo, né? Ele habita, isso é certo, certíssimo. Ele habita nesse lugar.
Quando o espírito está contrito, né? Se arrependido ali de alguma coisa que descobriu que fez errado. Mas eu quero trazer um versículo, que esse versículo, quando eu descobri, eu me agarrei nele e larguei nunca mais. É o Deuteronômio 33, 27. Se eu fosse vocês, fariam a mesma coisa. Agora, tem uma tradução que é essa, aí me perdoe que eu não anotei qual é a Bíblia, não, tá? Não sei se é NVI, eu não anotei, teria que pesquisar. Eu anoto em vermelho, aí foi isso que aconteceu. O 33, 27. O Deus eterno é a minha habitação, e por baixo de mim, olha só, ele estende os braços eternos. Ele, o Deus eterno, aí eu completando, né? Expulsou, aqui está na palavra, os inimigos de diante de mim. E ele me disse, sabe o que ele me disse? E diz para você? Destrói-os. Ele quer que a gente destrua os inimigos. Ele está conosco. Ó, para mim, a imagem que veio para mim nessa passagem é o Deus eterno como uma águia. Aqui é minha visão, tá, gente? Pessoal, estou aqui compartilhando com vocês. Mas vocês vão ter a imagem que Deus der para vocês. Então, eu gosto de pensar que eu moro com a águia, nele como águia, que seria o Salmo 91 também, né? No início. E por baixo de mim ele estende os braços, que são as asas dele. Então, eu estou acima com ele. É a imagem que ele deu para mim. E ele expulsou os inimigos de diante de mim. E ele me diz: destrói-os. E a gente vai destruir como? Como que a gente vai destruir? Com a palavra. A palavra não é a espada do Espírito? É desse jeito. Não é com a minha palavra. Minha palavra não tem poder nenhum. A minha palavra vai ter poder quando eu uso a palavra dele. E tem poder porque nós temos o Espírito Santo em nós, né? Porque de nós mesmos não temos nada. E Gênesis 21, 33, ele vai falar uma passagem maravilhosa, onde Abrão ele teve uma situação ali com Abimeleque, tá? O rei de Gerar. E ali eles fazem, chega um momento que Abimeleque ele reconhece que Deus está com Abraão, que Deus tem abençoado Abraão. Então, ele que procura uma aliança. Ó, mais uma coisa também, né? A aliança é eterna, né? A aliança é eterna, o amor é eterno. Tudo em Deus é eterno. Eu vou ficar falando aqui o quê? A Bíblia inteira. Tudo é eterno. Aí, a nova aliança, né? Eterna. Então, aí ele tem aquela, ele reconhece a soberania de Deus sobre Abraão, o poder de Deus sobre Abraão, o que Deus está fazendo, e aí ele chama para fazer uma aliança com ele. E Abraão dá uma chamada nele, fala assim: ó, eu tenho uma coisa contra você. Você tem um poço aí que meus pastores encontraram e os seus aí, eles brigaram por esse poço. Ai, me perdoe, Abimeleque, me perdoe porque eu não soube dessa situação. Eu não chegou a mim essa situação. Me perdoe, mas esse poço é seu. Eu não quero nenhum tipo de desavença e tal, tal. Aí, Abraão, ok. Então, esse poço agora ele vai se chamar Berseba, o poço do juramento. Olha que tremendo. Aí ele pede para firmar aquela aliança, 7 cordeiros. Deixa eu dar uma lida aqui, porque é bom quando a gente lê, né? 7 cordeiros para Abimeleque. Ele pergunta por quê, aí ele ainda pergunta por quê, se não me engano. Ó, Gênesis 21. Ah, é. Para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? Estou no 29. Aí a Abraão ensina ele a falar: ó, você tomará essas 7 cordeiras da minha mão para que sejam um testemunho que eu cavei este poço. Aqui a gente vê também já o sangue de Jesus, né? Tudo aponta para o sangue na cruz também, a eternidade. Jesus é que veio também
cumprir isso. Cumprir, ele falou, está cumprido lá na cruz. Está cumprido. Ele falou isso, está tudo feito. E aí ele chamou aquele lugar, Berseba, que significa o poço do juramento dos 7 cordeiros. É um lugar de aliança, aquele povo, aquele poço, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e ficou, que era o príncipe, o comandante do exército de Abimeleque, né? E tornaram para a terra dos filisteus. E no 33 que eu queria chegar, e plantou um bosque em Beceba, Abraão, né? E invocou lá o nome do Senhor. Mas qual o nome? O Deus eterno. El Olam, aquele que não tem fim. Olha que tremendo, tremendo. E vamos para Êxodo agora, pular um pouquinho. Êxodo 3, essa passagem também é muito maravilhosa, porque Moisés estava lá apacentando já 40 anos no deserto, fugiu ali do Egito, né? Ele foi criado para ser o herdeiro de Faraó, mas esse não era o plano de Deus para ele, né? Então, ele seria o Faraó, mas ele ia ser o libertador. Desde que ele nasceu, esse era o plano. E ali, ele está apacentando as ovelhas lá do sogro. E ele levou esse rebanho, eu acho tão linda a palavra, atrás do deserto. E ele foi chegar, subir um monte de Deus, Horebe. Esse monte Horebe é o mesmo monte Sinai. Olha isso, gente. Meu Deus, tremendo. Que é o lugar onde Deus deu a lei. Também foi. Olha, é tão tremendo. E até onde eu sei foi onde Abraão entregou o filho dele lá, né? Entregou o filho dele nesse monte. E aí apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Aí Moisés disse, agora ele estava de costas. Aí eu fico pensando, como ele olhou de costas? Ué, já fico me chamando a atenção. Êxodo 3, versículo 1, agora eu estou no 3. Olha só, ele olhou e eis que a sarça. Aí ele, agora me virarei para lá. Então ele viu de costas? É uma pergunta, está aparecendo. E verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Aí eu quero saber, eu quero saber, eu estou querendo saber isso aqui, eu vou chegar mais perto. E vendo o Senhor, aí que tá, ó, quando o Senhor viu que ele se virava para lá a ver, que tremendo, né? As nossas atitudes, que tremendo. Ele se virou, ele bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Moisés, Moisés, não é Moisés, Moisés, né? Aquele tom de voz de Deus, né? De comando, o chamado. Não é Moisés, Moisés, não, né? Carinhando ele, não. Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aí Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque eu conheci as suas dores. A gente sabe que Ele sempre conhece as nossas dores, Ele está sempre conosco, até nesses momentos ruins, digamos assim. Portanto, eu desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. Gente, é muita gente ocupando aquelas terras. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito.
Aí Moisés teve aquela coisa, né? Quem sou eu, né? Não se achava a quem ali para enviar, mas aí o Senhor começou a dar os sinais para ele. Mas eu quero chegar no 14, porque, na verdade, no 13, quando Moisés aceitou, ele diz assim: Eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos vossos pais, o que o Senhor está mandando eu falar, eu vou falar. Mas quando eu disser isso, e eles me perguntarem, qual é o nome desse Deus? Achei interessante, porque essa é uma pergunta que a gente precisa fazer também, né? Tremendo. Eu quero te conhecer pelo nome, de acordo com a situação que eu estou vivendo. Ele se revela. Todas as vezes que apareceu uma revelação de Deus, mas foi numa situação que o homem precisava, o ser humano precisava. Aí eu fico lembrando de Gideão, que Gideão também, fraco ali e tal, não se achava incapaz, fraco, fraco, o último Deus falou assim: Ei! Quando ele deu aquela oferta lá, levantou um altar, e Deus foi revelando todas as dúvidas dele lá, novelo de lã, com água seca, coisa e tal. Aí o Senhor falou assim: Eu sou Jeová Shalom, o Deus da paz, no meio da guerra. É isso, coisa linda. Você vai ter paz no meio da guerra. Você vai ter paz no meio da guerra. Coisa linda. Paz no meio da guerra, é o Shalom. Jeová é Shalom. E assim tanto, Jeová Nissi, né? Deus da bandeira, também outra passagem, Moisés lá na guerra, Deus deu vitória, enfim, muitas outras, né? Jeová Rafá, o Deus que cura. E aí ele responde, e disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás ao filho de Israel: Eu sou, me enviou a vós. O que significa esse eu sou? É a mesma palavra para Jeová, tá? Da mesma raiz. Por quê? Significa o Deus autoexistente. Eu sou. Eu sou quem eu sou. Sempre existi e vou sempre existir. Eu sou me enviou a vocês. E aí eu fico pensando, né? Eu estou lá com vocês. Vocês estão ali naquele sofrimento, eu estou lá com vocês. E eu estou enviando um libertador, tipo de Jesus, para libertar vocês. Que tremendo. E essa mesma palavra, o próprio Jesus vai usar mais para frente, muitos milhares de anos atrás, uns 4.000, né? Ele vai dizer, em João 8:58, respondeu Jesus: Eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Gente, vocês imaginam os judeus ali? Deve ter ficado maluco. Por isso que eles queriam matar Jesus o tempo todo. Ele diz que é Deus. Meu pai. Olha isso, a mente deles não aceitava. Porque Jeová deriva do verbo avá, que é com H, que quer dizer ser ou sendo. Na Bíblia aparece em letra maiúscula, como eu já falei. Então, Senhor, Jeová, eu sou, né? Semelhança. Que significa que sempre existiu, que é imutável. Ele não muda. É o Deus da aliança, é o Deus imutável, é o Deus eterno, é o Deus autoexistente. Malaquias 3:6 vai dizer: Porque eu, o Senhor, com letra maiúscula, Jeová, não mudo. Por isso, vós, os filhos de Israel, não sois consumidos. Gente, que palavra tremenda. Que palavra tremenda. Para encerrar aqui, eu vou lá para Efésios 1. Tem várias palavras, né, gente? Romanos 1:20 fala do seu eterno poder e divindade. Romanos 9:5 o chama de Deus eternamente bendito. Efésios 3:11 fala do seu propósito eterno. 1 Timóteo 1:17 ao Rei eterno, imortal, invisível, Yeshua. Então, Yeshua é eterno. Gênesis 21:33, já falei, diz que ele é o Deus eterno. Salmo 100, versículo 5. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre
e a sua verdade estende-se de geração em geração. Então a gente vai ver que a eternidade está entrelaçada em todas as verdades das Escrituras. Tudo. É tremendo. E aqui, ó, a grandeza de Deus é insondável, Salmo 145, 3. O seu entendimento é insondável, ele é um Deus insondável. Isaías 40, 21, 28. Seus juízos são inescrutáveis. Romanos 11, 33. Suas riquezas são insondáveis. Efésios 3, 8. Efésios 1, olha o que ele vai dizer, ó, no 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Qual o propósito? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos escolheu, nos elegeu, nos escolheu nele, em quem? Em Deus, antes da fundação do mundo. Já fomos escolhidos. É difícil a gente entender, né? Antes do mundo ser criado. E outra palavra também, sabedoria de Provérbios 8, 22, que não vai dar tempo de ler, se vocês quiserem ler de casa, fala da sabedoria. A sabedoria também, ela estava desde a eternidade, antes da fundação do mundo, já folgava com Deus, já folgava, já recreava, e nós entendemos que já sabedoria também é Yeshua. E ele é o princípio e o fim. Ele é o início. Ele mesmo diz lá em Apocalipse, ele é o alfa e o ômega, o Aleph e o Tav. Então, tudo é através de Jesus. Tudo. Ele é a palavra de Deus. Ele é o verbo que se fez carne. A palavra, o eterno, se fez carne, se tornou humano. Aleluia. E tabernaculou entre nós. Então, essa palavra, eu quero orar. A gente vai pegar a ceia agora. Eu já vou orar sobre isso, mas na ceia eu não posso deixar de trazer aquela palavra tremenda que não sai de mim, de João 6. Estou agarrada nela, que a pastora gosta muito. Ela que me fez gostar e eu fiquei agarrada. Agora eu fiquei agarrada. Ai, meu Deus, olha só, irmãs, irmãos. Essa palavra aqui sobre Jesus se revelando que o pão, ele é o pão da vida, né? E ele é a carne, ele foi mais além. Quem comer, ele está falando lá em João 6,51, ele se revela: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Eterno, vida eterna, olha aí. A gente vai voltando para a eternidade. E o pão que eu der é a minha carne. Então, ele está mostrando lá a cruz, né? Porque o pão, para a gente olhar a cruz, fica meio difícil. Mas quando ele fala carne, é corpo, lá na cruz, aqui, ó, foi sangrado. Então ele fala aqui, ó, é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Não só minha e tua e minha. Não, é do mundo inteiro, do sistema. E Jesus, pois, lhe disse: na verdade, eu vos digo que vocês já podem pegar, tá? A ceia. Na verdade, eu vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Eu quero ter a vida em mim mesma. Eu sempre oro isso. E eu vou dizer mais, irmãos. Lógico que aqui a gente está na ceia, Jesus, ele deu uma instrução, fazer isto em memória de mim. A gente fazer comunhão, como ele fez lá, mais de 2.000 anos atrás, com os discípulos, na ceia, na mesa, na comunhão. Só que eu não preciso desse momento para fazer isso. A gente não se alimenta da palavra, que é o pão, todo o tempo? Posso e eu faço isso, eu tenho feito, eu tenho sido muito edificada por dentro, que eu fico andando em qualquer lugar. Senhor, eu como da tua carne, eu bebo do teu sangue, porque eu quero ter vida em mim mesma. Eu vou falando que eu já memorizei.
Eu como da tua carne, bebo do teu sangue, porque eu tenho a vida eterna, o versículo 54. E o Senhor vai me ressuscitar no último dia. Eu vou ser viva novamente, mesmo corpo dele, ressuscitar. Olha isso, no último dia. Aí ele continua no 55. Eu como da tua carne, porque é verdadeira comida, e eu bebo do seu sangue, que é verdadeira bebida. E como que eu faço isso? Com ousadia, por causa do sangue, por causa da carne que foi rasgada, o fel foi rasgado de alto a baixo. Nós podemos entrar no Santíssimo Lugar, junto ao trono da graça, nós temos comunhão com Deus. Nós podemos fazer isso. Quem come a minha carne, 56, e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Eu como da tua carne e bebo do teu sangue, porque eu permaneço em ti e o Senhor permanece em mim. Pai, em nome de Jesus, que essas verdades, no 57, assim como o Pai que vive, o Pai, Deus, o Pai, não está morto, ele vive, me enviou, enviou Jesus. E eu vivo pelo Pai, Jesus vive pelo Pai, para fazer a vontade dele. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Então, quando eu como da sua carne, quando eu bebo do seu sangue, eu vivo por ti. E eu digo mais, Gálatas 2:20, não sou eu que vivo mais. Cristo vive em mim. Já morri, porque a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e morreu por mim. Ele me amou, ele me amou, ele me amou. Eu sou filha de Deus. Você é filho de Deus. Ele te ama. Você é filho, você é filha de Deus. Ele te ama. Você é filho da eternidade. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por essa palavra, Senhor Deus. Muito obrigada, Pai. Que o Senhor nos ajuda a cada dia nos fazer ver que nós somos eternos, que o Senhor é eterno. A aliança é eterna, não morre nunca. O reino de Deus é eterno. O Senhor se move na eternidade. Há um tempo cronológico, porque precisamos, somos humanos, precisamos, mas nós não nos movemos pelo Cronos. Cronos sabemos que é um principado que vem roubar o tempo também, mas não, hoje não vamos falar disso. Mas, Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada, Pai, por essa palavra e que venha uma unção de alegria, Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, nessa confiança, Senhor, que nós temos vida contigo, que nós seremos ressuscitados no último dia. Meu Deus, coisa linda. Nosso corpo vai ter carne no último dia, ainda que estejamos mortos, mas nós estaremos vivos. Meu Deus, em nome de Jesus. Assim como Jesus. Jesus, ele apareceu para os discípulos em carne e osso, não tinha sangue, mas em carne e osso. Carne e osso. Aleluia. Pode tocar lá a mão dele, o buraco nas mãos. Meu Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Nós estamos fazendo isso em memória de Ti. E que esse pão, esse sangue, essa carne, venha nos trazer cura, venha nos trazer saúde, saúde mental, saúde física, saúde emocional, saúde familiar, saúde espiritual, saúde financeira, todas as áreas. Que a salvação Soso é um pacote completo. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos. Vamos passar um minutinho aí orando, agradecendo, recebendo essa palavra. Meu Deus, obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Yeshua. Obrigada, Jesus. Obrigada, 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 obrigada.
Chamamos, 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 te adoramos. Obrigada, Yeshua. Tu és maravilhoso, tu és eterno. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Príncipe da paz. Pai da eternidade. Santo, santo, santo. Amém. Glória a Deus.